No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Suas palavras não eram meros sons, mas decretos que abalavam as fundações do céu e da terra. Antes de revelarmos a declaração de 3 palavras que Jesus proferiu, capaz de pulverizar fortalezas e escancarar as portas celestiais, quero que você ouça com atenção. Estas não são palavras comuns, elas carregam um peso eterno, a autoridade do reino e o poder de um herói vitorioso. Quando você as declara com fé, o impossível se curva e as portas mais trancadas se abrem para você. Há quase 2000 anos, Jesus caminhou pelas estradas poeirentas da Palestina e por onde ele passava, o mundo se transformava. Suas promessas ecoam com a mesma força até hoje. Ele entrou em um mundo quebrado, um mundo de dor, sofrimento e pecado. E, no entanto, em meio a essa escuridão, milagres floresciam em seu rastro. Cegos recuperavam a visão, surdos podiam ouvir, paralíticos andavam e os mortos eram trazidos de volta à vida. Demoníos se curvavam diante de sua presença e a própria natureza se aquietava sob o comando de sua voz. Ele falava com uma autoridade que ninguém jamais havia testemunhado. Suas palavras não eram simples discursos, eram declarações carregadas de poder divino. Quando ele ordenou acalma-te, emudece, os ventos e as ondas obedeceram instantaneamente, como se perdessem o fôlego diante do seu Criador. Quando ele chamou Lázaro para fora do túmulo, o poder da morte foi quebrado e a vida foi despertada novamente. Quando ele encontrava pessoas cansadas, quebrantadas e marginalizadas pela sociedade, suas palavras fluíam como água viva, saciando a sede de suas almas ressequidas. Contudo, em meio a todas as palavras que ele falou, em meio a todos os discursos de cura, libertação e transformação, há uma declaração de 3 palavras que reescreveu completamente a história da humanidade e inaugurou a maior vitória de todos os tempos. Estas 3 palavras, quando declaradas com um coração convicto, têm o poder de abrir portas que nenhum homem pode fechar. Você está pronto para receber esta revelação que pode mudar a sua vida? Peço que fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar a seguir tem o potencial de transformar radicalmente a sua perspectiva e ativar avanços sobrenaturais em sua jornada. Primeiro, precisamos compreender a razão da vinda de Jesus. As Escrituras nos dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi enviado ao mundo como Redentor. Sua missão era construir uma ponte sobre o abismo que separava uma humanidade caída de um Deus santo. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, uma barreira se ergueu entre a criação e o seu Criador. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, não nos deixou entregues à nossa própria sorte. Ele enviou seu único Filho, não apenas para ensinar, curar ou realizar milagres, mas para redimir. Ele veio para tomar de volta o que o inimigo havia roubado, para restaurar o que estava perdido e para conquistar o que estava quebrado. Jesus não veio simplesmente para tornar pessoas más em pessoas boas, ele veio para dar vida àqueles que estavam mortos em seus pecados. Agora, observe o processo pelo qual ele cumpriu essa missão. Ele não nasceu em um palácio suntuoso, vestindo mantos de ouro e usando uma coroa. Sua chegada foi marcada pela humildade. Ele nasceu em uma manjedoura simples, um coxo de alimentar animais. Que tipo de rei nasceria em um estábulo? Que tipo de salvador escolheria um lugar tão humilde para sua primeira respiração? Deixe-me dizer o porquê, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele escolhe as coisas humildes deste mundo para envergonhar as grandes e as coisas fracas para derrotar as fortes. Quero dizer a você hoje, não despreze o seu começo humilde, pensando que ele define o final sem glória. Não presuma que, porque sua história começou com dificuldades, ela não terminará em triunfo. Deus tem um plano maravilhoso que se desenrola justamente nos seus momentos de maior desafio. Em seguida, vemos Jesus sendo rejeitado por seu próprio povo. A história nos conta que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. As mesmas pessoas que ele veio salvar viraram-lhe as costas. Talvez você conheça essa dor. A dor de dar o seu melhor e não ser compreendido. A dor de amar sinceramente e ser rejeitado. A dor de ser leal em um relacionamento e ser abandonado.
Quero que você saiba que Jesus entende essa dor. Ele sabe o que é ser mal interpretado, subestimado e rejeitado por aqueles que ele mais desejava ajudar. Mas ouça-me bem, a rejeição humana é, muitas vezes, o redirecionamento divino. Quando pessoas fecham portas para você, quando lhe viram as costas, quando o traem, Deus está, na verdade, orquestrando um plano muito maior. Para Jesus, aquela aparente rejeição era o prelúdio para o ato de redenção mais grandioso da história. A luta, porém, não parou por aí. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A história nos conta que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Seu corpo estava fraco, mas seu espírito estava inabalável. Satanás veio para tentá-lo com comida, com poder e até mesmo tentando distorcer a palavra de Deus. No entanto, a resposta de Jesus não foi baseada em emoção, opinião ou argumento. Ele contra-atacou com a única arma que o inferno teme, a palavra de Deus. Ele declarou: "Está escrito." E aqui reside a chave para a sua vitória. O diabo não teme as suas emoções. Ele não se intimida com as suas queixas ou a sua frustração. Mas quando você declara a palavra de Deus, ele é forçado a recuar. É por isso que você precisa estar enraizado na palavra de Deus. Estude-a, memorize-a, declare-a e viva-a. Quando o inimigo atacar sua mente, sua saúde ou suas finanças, não responda com seus sentimentos, combata com a verdade da palavra. Mesmo assim, a jornada de Jesus continuou através da traição, do abandono e de falsas acusações. Um de seus próprios discípulos, Judas, o traiu por 30 moedas de prata. Pedro, aquele que havia jurado que nunca o abandonaria, o negou 3 vezes. A multidão que antes gritava Hosana, agora se virava e gritava Crucifica-o. Talvez você já tenha sentido a ferroada da traição de alguém próximo. Talvez tenha sido abandonado no momento em que mais precisava de apoio ou acusado injustamente por algo que não fez. Ouça-me com atenção, Jesus entende. Ele passou por tudo isso, não porque precisava, mas porque ele escolheu. Ele suportou a dor, a humilhação e a tortura porque ele via você do outro lado de todo aquele sofrimento. Ele sabia que, através do seu sofrimento, você seria redimido. Através de suas feridas, você seria curado. E através de sua morte, você receberia a vida. No jardim do Getsemane, vemos Jesus, o Deus encarnado, o Cordeiro Imaculado, o Príncipe da Paz, prostrado no chão, no momento de mais profunda agonia de sua vida. Ele carregava o peso esmagador do que estava por vir. A Bíblia diz que ele estava profundamente triste e angustiado. Você já passou por um momento assim, em que o peso da vida parecia sufocá-lo, em que a angústia era tão intensa que mal conseguia respirar? Era exatamente assim que Jesus se sentia. E, no meio daquela agonia extrema, ele orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Meu Deus, que verdade profunda está contida aqui. A oração não é apenas sobre pedir a Deus para mudar as nossas circunstâncias, é, fundamentalmente, sobre aprender a nos submeter à sua vontade. Às vezes, pedimos a Deus que remova o sofrimento, mas é justamente através do sofrimento que Deus está gerando algo maior em nós. Jesus pediu por outra saída, mas, ao mesmo tempo, ele se entregou completamente ao plano do Pai. Quer falar com alguém que está me ouvindo agora? Você tem orado por livramento, mas Deus está lhe dando perseverança. Você tem pedido por resgate, mas Deus está construindo uma força mais profunda dentro de você. Ele não está te punindo, ele está te preparando. Sua provação não é em vão. Sua luta não é sem propósito. Deus está forjando você, preparando para a missão que está por vir. Em seguida, Jesus foi levado a julgamento. Ele foi falsamente acusado, açoitado, ridicularizado, cuspido e humilhado. As mesmas pessoas que ele veio salvar gritavam com fúria: "Crucifica-o." Pilatos, sabendo que ele era inocente, cedeu à pressão da multidão e o sentenciou à morte. No entanto, observe a reação de Jesus. Ele não revidou. Ele não amaldiçoou seus acusadores. Ele não se defendeu. Ele confiou no plano do Pai. E é aqui que muitos de nós falhamos.
Quando somos caluniados, corremos para nos justificar. Quando somos traídos, ansiamos por vingança. Mas Jesus, nosso exemplo e nosso Salvador, escolheu o silêncio porque ele sabia que aquela batalha pertencia a Deus. Deixe-me dizer-lhe algo: haverá momentos em sua vida em que Deus exigirá o seu silêncio. Ele dirá: eu sei que eles te entenderam mal, mas deixe que eu lute por você. Eu sei que eles te feriram, mas a vingança me pertence. Eu sei que você está chorando, mas mantenha-se firme, porque eu estou trabalhando nos bastidores. O silêncio de Jesus no julgamento não foi fraqueza, foi a mais profunda demonstração de confiança no poder do Pai. Eu declaro sobre a sua vida que há poder no seu silêncio. No momento em que você para de lutar e deixa Deus lutar por você, a vitória começa. Quando o inimigo se levantar contra você, você não precisa se provar. Deus mesmo será a sua vindicação. E então, chegamos à cruz. Meu Deus, ajude-me a descrever este momento. Vemos Jesus sendo pregado no madeiro. Suas roupas foram arrancadas, seu corpo desfigurado pelos açoites, suas mãos e pés perfurados por cravos. Ele foi pendurado como um criminoso, lutando por cada respiração em agonia excruciante. E, no entanto, em meio a essa dor inimaginável, ele abre a boca e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele instante, tudo mudou. Foi o clímax da história, o ponto de virada da eternidade. O inimigo pensou que o havia derrotado. Os líderes religiosos pensaram que o haviam silenciado. Os soldados pensaram que o haviam destruído. E os discípulos pensaram que toda a esperança estava perdida. Mas o que parecia ser o fim era, na verdade, o começo da maior vitória que o mundo já conheceu. Porque enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz rústica, depois de suportar a traição, a falsa acusação e a dor lancinante dos pregos, ele bradou as 3 palavras que abalaram os céus e a terra. As 3 palavras que mudaram tudo. Ele disse: está consumado. Eu gostaria que alguém pudesse agarrar a profundidade da verdade neste momento. Ele não sussurrou isso em fraqueza, ele declarou em poder. Não foi o suspiro de um derrotado, mas o grito de guerra de um rei vitorioso. Não foram palavras de rendição, mas uma declaração de conclusão. Foi um decreto de soberania, o marco da maior vitória da história do mundo. Quando Jesus disse está consumado, a obra da salvação foi totalmente completa. A dívida do pecado foi paga na sua totalidade. As Escrituras nos ensinam que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso significa que você e eu, todos nós, éramos culpados, condenados à morte espiritual, afundados em nossos pecados sem nenhuma saída. Mas, graças a Deus, Jesus interveio e disse: eu assumirei a punição deles. Eu carregarei a iniquidade deles. Eu pagarei o preço total. E quando ele declarou está consumado, as correntes do pecado foram quebradas, estilhaçadas para sempre. Mas não para por aí. Quando Jesus disse está consumado, o poder do inimigo foi esmagado. O diabo pensou que havia vencido. Ele acreditou que, ao pregar Jesus na cruz, ele teria a vitória final. Mas o que o inimigo não sabia é que a cruz não era uma derrota, era uma armadilha. A cruz não era o fim, era a porta para a ressurreição. As Escrituras declaram que, na cruz, ele despojou os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Meu Deus! Naquele momento, o inimigo foi publicamente humilhado. Suas armas foram desmanteladas. Sua autoridade foi derrubada. Isso significa que todo espírito maligno, toda fortaleza, toda maldição geracional, todo jugo de opressão foi completamente aniquilado naquele instante. A morte perdeu seu aguilhão. O inferno perdeu seu poder. Eu quero que você entenda isso hoje. Quando Jesus disse está consumado, ele não estava falando apenas para aquela época, ele estava falando diretamente para a sua vida. Isso significa que seus fracassos passados não definem mais você. A vergonha e a culpa que tentam te aprisionar foram pregadas naquela cruz. O inimigo que te acusa não tem mais base para apontar o dedo para você, porque o sangue de Jesus te tornou justo, redimido e restaurado.
Isso significa que a sua luta não tem a palavra final. Jesus tem. Hoje, você precisa abrir a sua boca e declarar. Quando o inimigo sussurrar em seu ouvido que você não é digno, declare: está consumado. Quando a depressão tentar te esmagar, declare: está consumado. Quando a ansiedade tentar roubar a sua paz, declare: está consumado. Quando o fardo financeiro parecer insuportável, declare: está consumado. Quando a doença atacar o seu corpo, quando o medo tomar conta do seu coração, quando tudo parecer sem saída, firme-se na palavra de Deus e declare em voz alta: está consumado, porque Jesus já venceu esta batalha por você. Ouça-me. Isso não é apenas uma verdade espiritual abstrata, é um fato da sua realidade. Alguns de vocês estão vivendo como se a batalha ainda não tivesse sido vencida. Vocês ainda andam em medo quando deveriam andar em vitória. Vocês ainda carregam fardos que Jesus já removeu. Você não precisa mais lutar asterisco para asterisco obter a vitória, porque você agora luta asterisco a partir asterisco da vitória. Você não precisa mais implorar por libertação, porque você já é livre. O inimigo quer que você pense que ainda está acorrentado, mas a porta da cela já foi escancarada. É por isso que somos instruídos a olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você percebe? Ele suportou a cruz por causa da alegria que estava diante dele. E que alegria era essa? Era a alegria de ver você caminhando em liberdade. Era a alegria de ver você entrando no seu destino. Era a alegria de ver você quebrando as correntes, marchando em vitória e vivendo na abundância de sua graça. Agora, porque está consumado, você pode avançar com confiança. Você não precisa viver com medo, não precisa viver em escravidão, não precisa viver em derrota. Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive hoje dentro de você. Meus irmãos e irmãs, eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu sei de uma coisa: está consumado. A luta não é o fim da sua história. A dor não é a sua marca eterna. O seu destino foi selado em vitória. O que Jesus realizou na cruz não foi temporário, foi eterno. E porque Jesus disse está consumado, você pode se firmar em sua palavra e observar as portas fechadas se abrirem uma por uma. Queridos amigos, quando Jesus disse está consumado, ele não estava apenas falando para aquele momento no tempo. Ele estava declarando sobre a sua vida, suas lutas, suas frustrações e o seu futuro. Eu não sei quais portas estão fechadas em sua vida. Não sei quais barreiras estão bloqueando seu caminho. Mas eu venho com um decreto do céu para lhe dizer: as portas que estiveram fechadas estão prestes a se abrir. As coisas que o prenderam estão prestes a se soltar. Porque, no momento em que Jesus disse está consumado, toda força que tentava impedi-lo foi derrotada. Ouça, a obra da salvação está completa. Você não precisa se esforçar para merecer o amor de Deus, porque Ele já o deu gratuitamente. Você não precisa viver em vergonha, porque Jesus já a removeu. Você não precisa implorar por vitória, porque Jesus já a conquistou para você. O inimigo quer que você acredite que ainda precisa lutar por ela, mas eu quero lhe dizer: você não luta asterisco pela asterisco vitória, você luta asterisco a partir asterisco da vitória. Isso significa que, toda vez que você enfrentar um revés, ouvir uma rejeição ou encontrar um obstáculo, não responda com medo. Responda com fé. Não desmorone, levante-se e declare: está consumado. Declare agora mesmo, em seu coração, estas duas palavras: está consumado. Porque quando você as declara, você está falando com cada porta fechada em sua vida. Quando o medo tentar paralisá-lo, declare: está consumado. Pois nos foi dado não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando o inimigo lembrá-lo de seus fracassos passados, declare: está consumado, pois agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando você enfrentar uma situação que parece impossível de resolver, declare: está consumado, pois para Deus nada é impossível. Eu sinto isso profundamente. Alguns de vocês estão parados diante de uma porta fechada há muito tempo. Vocês choraram, duvidaram e esperaram. Mas hoje é o dia de declarar a sua vitória.
Hoje é o momento de se firmar na autoridade de Jesus e ver essa porta se abrir diante de você. Porque o momento em que você verdadeiramente acredita nessas duas palavras está consumado. É o momento em que as correntes se quebram, o avanço começa e o destino se desdobra. Eu não quero que você apenas ouça esta mensagem, eu quero que você a viva. Está consumado não é apenas uma frase que declaramos na igreja, é a convicção com a qual caminhamos todos os dias. Isso significa que toda manhã, ao acordar, você deve andar com a confiança de que Jesus já garantiu a sua vitória. Pois estamos convencidos de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu amo esta verdade. Se Jesus completou a obra da salvação, você pode confiar que Ele completará a obra que Ele começou em sua vida. Ouça, você precisa parar de lutar e começar a confiar. As Escrituras nos falam de um descanso que resta para o povo de Deus, pois quem entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Isso não significa que você deve parar de trabalhar, significa que você deve parar de se preocupar. Pare de duvidar. Pare de questionar o seu valor. Porque Jesus já disse que você é digno. Eu sinto a presença do Espírito Santo tão fortemente. Alguns de vocês têm falado palavras de derrota sobre suas vidas. Eu não acho que isso vai mudar, eu não sei se consigo sair dessa. Mas deixe-me dizer-lhe, as palavras que você fala criam um mundo em que você vive. As palavras antigas de sabedoria nos lembram que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que você tem autoridade para declarar vitória sobre a sua situação. Pare de falar palavras de derrota e comece a declarar as palavras de Jesus. Está consumado. Quando você acordar de manhã, declare: meu passado está consumado. Minha dor está consumada. Meu medo está consumado. As portas fechadas em minha vida se abrirão porque está consumado. Comece a declarar isso agora mesmo. Diga em voz alta, grite se for preciso: está consumado. Porque quando você acredita nessas duas palavras, você verá a mão de Deus se mover de maneiras que você nunca imaginou. Portas se abrirão. Correntes se quebrarão. Situações impossíveis se transformarão. A minha pergunta é: você está disposto a acreditar? Você está disposto a andar nesta verdade? Você está disposto a declará-la? Porque no momento em que você o fizer, todas as portas fechadas em sua vida começarão a se abrir. Agora, enquanto nos preparamos para orar, vamos nos unir em um só coração e uma só mente, entrando na obra consumada de Cristo, orando com autoridade e crendo que, por causa de Jesus, toda porta do destino deve se abrir. Vamos orar. Pai Celestial, nós viemos diante de Ti em nome do poderoso nome de Jesus. Nós exaltamos o Teu santo nome, adorando e louvando a Ti, que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que nunca falha. Hoje, declaramos as palavras poderosas proferidas por Jesus: está consumado. Por causa dessas duas palavras, não lutamos mais pela vitória, mas caminhamos na vitória que já foi conquistada na cruz. Cada batalha espiritual, emocional, financeira e física já foi vencida pelo precioso sangue de Jesus. Senhor, nós nos firmamos na autoridade da Tua palavra, confiantes de que toda porta que Tu ordenaste que se abrisse para nós, se abrirá. As forças das trevas não podem fechá-la. Nós repreendemos o atraso, quebramos a rejeição e rompemos com toda corrente que tenta nos impedir de avançar. Pai, que o Teu favor sobrenatural vá adiante de nós, esmagando todos os obstáculos, abrindo portas de oportunidade celestial e preparando o caminho para o nosso avanço. Senhor, declaramos que, porque Jesus disse está consumado, nós somos livres do pecado, da culpa e da vergonha. O sangue de Jesus nos purificou. Agora, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Todas as mentiras do inimigo que tentam nos lembrar do nosso passado são silenciadas pela verdade da Tua palavra. Nós caminhamos corajosamente em nossa identidade como filhos e filhas redimidos, restaurados e vitoriosos do Deus Altíssimo. Pai, que o Teu poder de cura flua agora em cada coração, em cada corpo e em cada mente. Toda doença, toda dor e toda fortaleza do inimigo devem se curvar ao nome de Jesus. Que a restauração divina venha sobre o Teu povo, que relacionamentos quebrados sejam fortalecidos, famílias sejam unidas e toda maldição geracional seja quebrada.
Senhor, porque está consumado, nós declaramos avanço financeiro, provisão sobrenatural e aceleração divina. Todo espírito de pobreza, todo fardo de dívida e todo cativeiro financeiro são anulados pelo sangue de Jesus. Abra as janelas do céu e derrame bênçãos que não podemos conter. Que portas de oportunidade celestial se abram amplamente para nós, portas de favor, portas de promoção, portas de avanços inesperados. Pai, libere velocidade divina sobre cada fôlego, cada tarefa e cada sonho adiado. O que deveria levar anos, faça em meses, porque a tua graça é suficiente. Agora, Pai, nós te agradecemos. Nós te damos toda a glória, honra e louvor. Nós declaramos em concordância: as portas fechadas estão se abrindo, a batalha está vencida e a vitória é nossa. Em nome do poderoso Senhor Jesus, nós oramos. Amém.